Eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e hoje eu vou falar sobre o Destroçador Kindred, da Octavia Butler. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe a resenha sem spoilers desse livraço, que é o Kindred, Laços de Sangue, da escritora afro-americana Octavia Butler. Esse é um clássico da ficção científica e ele foi lançado em junho de 1979, então hoje ele está completando 42 anos do lançamento e é incrível como ele consegue ser um livro atemporal. Essa daqui é a edição simples, né? A edição brochura da editora Morro Branco, tem também a edição em capa dura e aqui vai narrar em primeira pessoa a história da Dana. Ela vive em Los Angeles em 1976 e ela tá ali de boas com o marido dela, eles moram juntos, até que ela começa a se sentir assim meio estranha. Do nada, tudo desaparece e aí ela se encontra num lugar completamente diferente da onde ela estava. Do nada ela tá num lugar assim cheio de mato, tem um lago lá e tem uma criança se afogando nesse lago. Daí a Dana vai lá no lago, entra, consegue salvar a vida da criança, e aí do nada começa a ter um conflito lá entre ela e a mãe da criança, né? A mãe desse menino que estava se afogando. A mãe começa a tretar com ela e ela não entende nada, né? Que jeito estranho de mostrar gratidão por salvar a vida do filho. E aí também ela volta para onde ela estava com o marido e o marido fica assim passado, né? Porque ele literalmente vê ela desaparecendo na frente dele e reaparecendo segundos depois, só que aí ela reaparece toda encharcada, né, de ter entrado lá no lago, toda suja também e apavorada. E aí eles ficam ali, né, sem entender o que rolou, e isso volta a acontecer outras vezes, até que a Dana percebe que, na verdade, ela tá viajando para o passado. Já na segunda vez que isso acontece, a Dana descobre já que ali eles estão vivendo em 1815 e o motivo que está fazendo ela voltar justamente para esse local é que ali vivem alguns antepassados dela. E eles estão em situações de risco porque ali era uma das muitas regiões onde a escravidão era uma prática comum, assim como o tratamento com as pessoas negras era assim de subhumanidade. E aí a Dana precisa descobrir, né, se ela tá voltando para esse passado para garantir, né, a sobrevivência dos antepassados dela e, consequentemente, né, o próprio nascimento no futuro. Ao mesmo tempo em que ela também voltando, ela também tá numa situação de risco e um risco extremo, principalmente porque ela é uma mulher contemporânea, né? Então ela volta para uma época em que ela é tratada de uma forma muito pior do que na época que ela estava vivendo, que era nos anos 70. Então a leitura acaba sendo muito pesada, tem muita descrição de violência e tudo tem muitos detalhes, inclusive esses temas, né, mais pesados, como a própria história, né, da escravidão, assim como também aborda tortura, suicídio, o machismo também, apesar de que esse acaba se tornando o menor dos problemas, porque é numa época em que, além de fazer essa distinção e inferiorizar as mulheres, eles acabam nem tratando pessoas negras como humanas. Então, assim, e a Dana justamente começa a perceber esse senso de normalidade justamente quando ela ouve de uma criança a seguinte frase: "Ué, mas você é uma preta, assim como um jegue, um cavalo. O que tem de mais falar isso?" Só faltava ele completar com: "Chega de frescura, chega de mimimi, vai ficar chorando até quando?" Mas, enfim, apesar de ser uma leitura com temas super pesados e muito incômodos, a leitura em si, ela é muito fluida, acaba se tornando uma leitura rápida, porque apesar de ser uma ficção científica, não tem nenhuma escrita rebuscada ou difícil, muito pelo contrário, porque como autora ela sempre teve essa preocupação com tornar a leitura dela acessível e levar essa leitura para todo mundo e todo mundo conseguir ler e entender a sua história sem dificuldades, então acaba se tornando uma leitura bem rápida e ela também levanta questões muito importantes
que acabam refletindo na nossa atualidade. Até hoje a gente vê algumas questões que ela levanta aqui, como por exemplo o fato de que nessa época os escravos eram completamente proibidos de aprender a ler e escrever, porque com isso eles poderiam conseguir a liberdade deles redigindo passes. E isso me fez lembrar aquela situação ridícula e absurda que aconteceu daquele menino de 12 anos que postava algumas resenhas de livros no Instagram dele, até que ele recebeu aquela mensagem diretamente de 1800 em pleno 2019, que era alguma coisa como: preto não deveria estar lendo, deveria estar cavando ou algo do tipo. E assim, se alguém se sujeita a falar algo do tipo para uma criança, dá para imaginar a forma como ele trata os outros. E eu, como uma mulher branca, me sinto exatamente como o marido da Dana nessa história, que ele fala que ele tenta, mas ele não consegue entender essa situação dela, e talvez ele nunca vai conseguir entender, porque ele nunca passou por isso. E é uma coisa que a gente nunca vai passar. E aí quando levantam, aquela tal questão de lugar de fala, para mim é disso que se trata. Se eu nunca vou sentir na pele como é essa situação, então é difícil para mim criticar outras pessoas que sentem. Então, leituras como essas são extremamente necessárias, principalmente para a gente refletir um pouco melhor sobre a questão da dívida histórica, porque apesar de muitos alegarem que o cenário não é mais esse, ainda tem muita questão dessa época que é carregada diretamente para 2021. Principalmente também porque alguns conceitos, como daquele cara lá, o James Debal, que falava que a escravidão era boa porque ele dava aos brancos pobres alguém a quem menosprezar, acaba sendo um conceito bem atemporal, porque sempre vão existir pessoas querendo menosprezar outras pessoas. E ainda arranjando justificativas que, na cabeça deles, é uma justificativa razoável, na cabeça deles faz sentido. Inclusive, a personagem desse livro, a Dana, ela faz uma analogia falando que no Holocausto, tudo o que aconteceu de mais podre, toda a questão da tortura, inanição, doenças, imundície, humilhação, parecia como se os alemães estivessem tentando fazer, em alguns poucos anos, tudo o que os americanos praticavam em 2 séculos. Uma coisa também que eu achei bem interessante que a autora levantou aqui nessa história foi a influência da igreja na época da escravidão, que falava que era perigoso educar os escravos, porque isso poderia fazer com que eles ficassem insatisfeitos com a escravidão. Então, eles se tornavam desobedientes e isso fazia com que eles desejassem ter mais do que Deus planejasse que eles tivessem. Isso segundo um ministro metodista aqui. E na história real, a gente tem aí uma sucessão de padres que não só defendiam a escravidão, como ainda incentivavam a tortura. Então, assim, realmente é um livro absurdo, extremamente necessário. Para ele, eu dei 4,5 estrelas e favoritei. Eu só descontei aí meia estrela porque me incomodou um pouco a reação dos personagens com essa reviravolta de vai e volta para o presente, para o passado. Os personagens, ele não tinham uma reação assim tão proporcional. Parecia que para eles estava tudo bem, normal, isso sempre acontece. Eles acabavam aceitando toda essa situação com muita facilidade. E apesar de eles não entenderem, o que estava acontecendo, era mais uma terça-feira comum. Do nada ela voltava e eles tratavam: nossa, Dana, você por aqui de novo? Quanto tempo? E a vida seguia normalmente, então isso acabou me incomodando um pouquinho. Por isso que eu acabei descontando, mas no geral eu gostei muito desse livro. Principalmente a questão que mais me deixava apreensiva no livro inteiro é a questão do efeito borboleta, que eu acabo brisando demais, porque todo momento eu pensava que qualquer coisinha pequena que ela fizesse poderia gerar uma catástrofe. Por exemplo, se ela fizesse qualquer coisa insignificante que poderia, por exemplo, acabar com a abolição da escravatura que ia acontecer 50 anos depois.
Então eu ficava pensando, meu Deus, e se a escravidão continuar normalmente? Então eu passei a leitura inteira com esse medo e eu acabei, né, esse livro querendo ler todos os outros livros da autora. Inclusive eu fiquei muito brava quando eu descobri que a outra edição desse livro, a edição em capa dura, tem vários extras e eu sou a louca dos extras. Então, se eu puder recomendar esse livro para quem gosta, né, desses extras analisando a história com várias informações adicionais, eu super recomendo a edição em capa dura, porque essa edição aqui em brochura não tem, mas se você não liga, né, para esses extras e também se quiser economizar, pode ir nessa edição aqui em brochura sem medo. Inclusive, eu vou deixar o link de compra dele aqui na descrição. Se você for comprar tanto esse livro quanto qualquer outra coisa no site da Amazon, tem o meu link geral, você pode salvar nos seus favoritos, que me ajuda demais. E se você também gostou dessa resenha, já lembra de sentar o dedo no botão do like, que ajuda muito no engajamento do vídeo. Já deixa também o seu comentário, o seu feedback, o que você achou, se você já leu essa história ou algum outro livro da autora. E aproveita também para se inscrever no canal para me acompanhar nos próximos vídeos. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!